mulheres, sejam bem-vindas. Mais um episódio do nosso videocast Elas Mandam. Eu sou a Carolina Aguiar, líder de conteúdo na rede. Não estou aqui sozinha, hoje estou aqui com a Karina. Oi, gente, eu sou Karina, jornalista e produtora do Elas Mandam. E hoje a gente vai falar de saúde mental. E para compor aqui a mesa, duas convidadas super especiais. Elisama Santos, escritora, psicanalista, palestrante, autora dos best-sellers Educação Não Violenta, Por que Gritamos, Conversas Corajosas e do romance Mesmo Rio. Seja bem-vinda, Elisama. É um prazer imenso estar aqui. E a Fátima Macedo, que é psicóloga, fundadora da Mental Clean, pioneira no tema de saúde mental nas empresas, conselheira do Instituto Janeiro Branco e também da Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom. A gente tem, assim, várias perguntas que estão no dia a dia das mulheres e das empreendedoras que acompanham a rede. E eu já vou começar com uma informação aqui que o nosso time captou, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Essa informação é verdade? E aí eu queria que vocês começassem falando sobre isso e como que essa ansiedade, né, afeta tanto as mulheres e as empreendedoras em especial. Gostaria de ouvir as duas. Posso começar? Sim, é uma informação real, né? Não só o mais ansioso, mas também aquele que aponta índices de depressão mais altos em relação a outros países. E aí, quando a gente olha, a gente faz um recorte de gênero, né? Tanto em artigos científicos, né, estudos, quanto em estudos de consultorias, e mesmo lá na Mental Clean, né, lá nós temos o mapeamento de saúde mental em empresas. Tem um dado bem interessante, as mulheres são as que mais respondem, na grande maioria, e isso já conta desse olhar que ela tem para as suas questões, tanto de saúde quanto de saúde mental. Ela traz essa atenção maior mesmo, tá? Mas também traz um adoecimento maior. Quando a gente vai fazer os comparativos, né, proporcionais aí aos respondentes, essa mulher ela aparece, sim, como mais adoecida. Eu peguei até um exemplo de uma empresa cliente nossa, onde tem mais de 2.500 pessoas. E me chamou muito a atenção, até por isso que eu trouxe esse dado. Não tem um dado de 63% das mulheres apontando um estresse maior, né? E isso casa com uma outra informação. Uma das perguntas que nós fizemos é com relação à satisfação em relação à qualidade de vida. Mesmo número, 63% das mulheres referiram insatisfação com a qualidade de vida. É muito alto quando a gente compara com os homens. E aí isso né, isso traz indicativos aí do que leva a um adoecimento. Sim. A nossa socialização, ela é muito cruel, e a socialização feminina, ela é basicamente ansiogênica, né? Ela é uma socialização que te ensina a permanecer atenta e ansiosa o tempo inteiro. Então, enquanto o homem, ele é socializado para falar, seja forte, trabalhe, ganhe dinheiro e tá tudo bem, você tá ótimo. Nós somos socializadas para estarmos prestando atenção em cada detalhe. E o nosso valor está em cada detalhe. Então, o teu valor quanto mulher está na roupa do teu marido, se seu filho gripa ou não gripa, se ele fez exercício da escola, se ele não fez o exercício da escola, se você está sendo simpática com seus colegas, se você não é. Sim. Se na hora de dar uma ordem, em uma posição de liderança, se você foi respeitosa, se você não foi, porque se você passou um pouquinho da linha, você está querendo parecer homem, está sendo grosseira, se você foi... Sim. Soft demais, porque é mulher, porque se fosse um homem seria mais firme. Então, a nossa socialização, ela é ansiogênica. Ponto. E leva para esses números, né, Elisama? Pois é, então a gente é criada para ter crise de ansiedade. Se a gente for parar para pensar em cada detalhe que nós aprendemos, observa numa festa infantil, quantas vezes os pais levantam para consertar a menina e quantas vezes eles não fazem isso com o menino. Quantas vezes eles vão levantar pra mexer no cabelo, pra mexer no lacinho, pra mexer no enfeite, pra puxar a blusa. E troca de roupa, e troca de acessório. Pra falar, você se sujou. E já criando ansiedade na menina, do tipo, não se suja, não se bagunça. Não pode ser assim. A gente já vai criando isso na próxima, Exatamente, né? seja perfeita. A socialização masculina é pra coragem, realize, faça, em frente. Caiu, tenta de novo. A socialização feminina é zero risco. Seja perfeita. Não se arrisque nunca. Como que a gente não vai ser ansiosa? Como que a gente
A questão aqui é em que grau de ansiedade eu consigo estar. Sim. Qual que é a ansiedade aqui que não me adoece, Sim. que não está sendo patológica, e qual que é a ansiedade que eu começo a observar o quanto ela está crescendo em mim, porque nós fomos educadas para a ansiedade. Nossa, a gente vai E escolher isso o que é mundial, administra, né? Nós estamos falando de uma Sim, questão que é sim, mundial. Sim. Sim. E eu queria complementar isso, né? A gente vai ter que escolher que ansiedade a gente administra, né? E, assim, acho que a pandemia acelerou muito as discussões sobre saúde mental, toda aquela questão do isolamento, do medo, tudo aquilo que, né, a gente viveu. Mas vocês acham que, assim, esse aumento de discussões sobre saúde mental é por causa da pandemia ou tem outras coisas que vêm motivando que essa discussão se amplie? Olha, eu penso que a pandemia, ela tirou o lá fora. E o lá fora era excelente para a gente disfarçar bem o nosso sofrimento. Então, tô mal hoje, eu vou sair o dia inteiro. O casamento tá uma porcaria. Vamos passar o dia fora? As crianças estão mexendo no saco, vamos para casa da sua avó. Então, a gente tinha ferramentas para fugir da nossa dor que a pandemia nos tirou. A pandemia acelerou a nossa atenção com a saúde mental, porque de repente a gente tirou muitas das nossas rotas de fuga. Uhum. E aí veio esse fique imperativo da vida, né? Fique em casa, fique com essa dor, fique com esse incômodo, fique... Aí a gente não teve muito para onde correr. E teve um outro ponto que eu acredito que a pandemia trouxe, que foi essencial, foi destruir a ilusão de que existe a profissional e a mãe e a esposa. Ela quebrou essas barreiras, né? Então, você tá na reunião e teu filho entrou, e aí tua filha também, e o filho do colega. De repente, a gente parou de fingir que a gente não tinha vida. Porque não tinha mais como fingir que a gente não tinha vida. A gente tem vida. Os filhos estão passando aqui. Eu me lembro quando eu trabalhava há muitos anos com uma conhecida, e eu tava ali falando no WhatsApp com ela, coisa de trabalho, numa época que a gente ainda não apagava áudios. O meu filho se aproximou e fez: mamãe, eu tava aprendendo a ler. Oi, filho, como escreve cu? Aí eu gelei assim, eu não sabia o que eu fazia. O que eu faço? O áudio rolando. O áudio rolando, eu larguei o dedo. Acalmei, filho, o que você quer escrever, meu amor? Curva, mamãe. Como escreve curva? E aí eu parei, eu fiz: meu Deus, como é que eu explico pra ela? Aí voltei a mensagem: menina, sabe aquela coisa constrangida que na pandemia a gente viveu nos primeiros meses, mas depois acabou. Sim. Teve que acabar, porque a gente ia enlouquecer se a gente continuasse naquele nível de tensão. Então eu acho que essa quebra dessa ilusão também mostrou os nossos sintomas de uma forma mais intensa do que a gente conseguia antes. Acho que tem um dado que nos ajuda muito a entender também o que foi acontecendo na pandemia. Eu tenho falado muito sobre isso. Entre 2013 e 2019, a população mundial cresceu 7%. Neste mesmo período, os transtornos mentais cresceram 43%. Uau! Deus! Uau! Tá? Então, o que já estava acontecendo antes da pandemia? Então, nós já tínhamos questões muito preocupantes com relação ao adoecimento mental e que estava naquela questão meio, aspas, encoberta, né? Muita gente também já não estava bem. É isso. A questão de resolver lá fora, de resolver com compras, de resolver saindo para comer, de resolver de outras maneiras. Então, muita gente estava à flor da pele. Quando a gente vai para dentro de casa, as pessoas são obrigadas a olhar para tudo isso. Elisama trouxe muito bem esse ponto. E isso fez com que muita gente adoecesse efetivamente. Então, se colocou luz numa questão que já era muito necessária, que já estava aí batendo na porta de muita gente, e muitas mulheres, inclusive, mas que muita gente estava tentando driblar. Driblar com várias... Então, eu vou comprar, eu vou sair, eu vou beber, eu vou me divertir, eu vou para balada, eu vou ficar na ligação... E, de repente, não dava mais para driblar. Você tinha que olhar, e acolher e tratar. Sim, foi uma época também de alto consumo das fórmulas mágicas também para resolver, né? Aquelas promessas, assim, enfim, que mudariam sua vida com 5 fim de passinhos. semana. A gente adora 5 passinhos. 7 passos, para. E eu acho que a pandemia, ela também tirou algo que é essencial, o contato humano, né? Sim. Então, aquele colo, amiga, eu preciso ir aí chorar um pouquinho.
Você começou a chorar pelo celular, gente. Sem ninguém pra fazer assim na tua cabeça. Uhum. Sem ninguém pra te abraçar. Colo de mãe, de repente você tinha medo de ir pra casa da sua mãe. Porque você podia passar uma doença pra ela. Pra ela. É, sua mãe podia morrer. Exatamente. Então, assim, além de tirar os nossos recursos, muito mal construídos, a maioria deles, Uhum. a pandemia ainda trouxe medos novos, né? Então, ela acelerou, assim, ela apertou o acelerador, botou a quinta pra gente chegar em problemas emocionais muito grandes. Uhum. Chegou no ponto que a gente não dá pra não discutir sobre isso, né? Sim. Agora, eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de falar aqui, já que a gente está falando que saúde mental importa, né, são causas de adoecimento. Uhum. As mulheres, Sim. elas trazem algumas causas raiz aí, que realmente têm um impacto importante. As questões hormonais, Sim. que a gente não pode descartar. Né? Tem sido muito discutido, por exemplo, agora a questão da menopausa, porque você Sim. tem mulheres mais maduras no ambiente de trabalho e você tem que olhar para isso. Uhum. Inclusive, também, algumas empresas começam a liberar as mulheres em período menstrual. Isso Olha! é sensacional. Espero que essa questão pegue aqui, né, Sim. no Brasil. Sim. Mas eu acho que já tem empresa fazendo isso também no Brasil. Porque é um período aonde eu brincava, né? Eu costumava falar, quando eu ficava menstruando, eu falei assim, devolve meu cérebro, né? Pelo amor de Deus, devolve meu cérebro. Porque é isso, né? Concentração fica afetada, raciocínio lógico fica afetado, você tem aquela coisa do mental ficar, o meu pelo menos ficava muito, assim, você não Fica conseguia confuso. pensar Sim, direito. dá confusão. Falava, gente, parece que tinha um vazio E a aqui, dor, né, né? gente? Sim, Não, a as dor, ações a físicas, dor. Você tem que né? fazer tudo com dor. Exatamente. Eu sinto a cólica terrível. E mesmo- Eu não tinha isso, Elisama, Nossa, mas eu tinha tenho outras cólica questões. insuportável. E mesmo se não for com a dor, é medicada, né? Sim, Claramente medicada. Isolada, você vai Vamos ver. sair de casa, então vamos É. tomar um comprimidinho agora de manhã. Na hora do almoço tem que tomar outro. No Sim. meio, se ficar É, um pouquinho mais é. forte, toma mais um. Você fica ali calculando o tempo do efeito do Sim. remédio. Agora me dá É. um medo, sabe de quê, Fátima? Disso ser usado contra a gente. Como a Então, gravidez é eu usada pensei contra a gente, nisso, sabe? eu pensei muito nisso também, mas eu acho que o que tem vindo é um discurso muito bacana de respeito, de reconhecimento desta necessidade. E, obviamente, que eu acho que também a mulher, ela vai contribuir nesse sentido, porque, assim, algumas mulheres passam muito bem, Uhum. Sim. ficam muito bem e tá tudo certo e não, né, conseguem trabalhar bem, outras não conseguem. Eu tenho uma amiga que, Tá. desde a adolescência, quando ela tá em período menstrual, ela sente dores de desmaiar. Meu Então, Deus. Ela precisa Sim. ficar em casa, porque se ela tiver uma crise de dor, ela precisa estar na cama Sim. pra desmaiar. Porque é isso, de ir no ginecologista, e o ginecologista, não, acho que é só o seu período menstrual mesmo, que é um É o seu corpo anticoncepcional. assim. Quer um anticoncepcional pra tentar Aham. controlar? E um fluxo muito forte. A minha irmã, Sim. por exemplo, tinha um fluxo absurdo Exato. quando ela era adolescente. A gente, às vezes, saía e tinha que lavar a roupa. Uhum. Gente, como você vive Então, um fluxo tão forte daquele pra você sair, sabe? acho que quando você abre espaço para uma discussão respeitosa sobre essas questões que vão te limitar ali por aquele período, isso é muito importante. E eu vejo empresas trabalhando a questão da segurança psicológica, abrindo espaços para isso. Uhum. Você acha que essa questão desse debate mais seguro, mais respeitoso, tem a ver com as novas gerações e como as novas gerações estão sendo um pouquinho mais exigentes nessa questão de ambiente de trabalho, saúde mental, qualidade de vida? Karina, eu vejo que sim, mas eu acho que tem uma outra questão. Hum. Hoje nós lidamos com muito mais naturalidade com essas questões. Sim. Né? Antes a gente morria de vergonha, queria esconder, você Sim. ninguém podia saber Sim. que você estava menstruada. Uhum. Ou que Palavra você... absorvente a gente quase não falava. É, né? então. Falava cochichando, me dá um sorvete. Agora é uma questão muito mais natural. Então, Sim. isso também contribui demais. Uhum. Né? E eu não sou avaliada, a minha imagem não tem nada a ver com o fato de eu estar menstruada ou não. Né? Sim. Antes tinha uma Uhum. questão, imagina, o que vão pensar de mim. Tá na TPM. Ih, ela tá na TPM. Deixa ela um Isso. pouquinho mais quieta. Isso. Mas a gente ainda tem isso muito forte, né? Eu acho que só uma Acho que bolha, sim. essa discussão respeitosa, ela tá numa bolha muito pequena, né? Uhum. Eu acho que ainda Ela vem tem um vindo, grupo né, bem Elisama? grande. Bem... Acho que ainda tem um grupo bem grande Uhum. que, tá na TPM hoje. Sabe? Uhum. Acho que ainda tem um grupo bem grande que menospreza. Então, eu tenho muito medo. E aí a gente volta, como que a gente não fica ansiosa? Sim. Você vê que a gente tá falando de uma conquista incrível. A Fátima trouxe É. um dado maravilhoso. Mas você não fica só feliz. Porque, peraí,
Você Se já pararem vai, de né, contratar já a levanta uma gente. preocupação aí. E se né? pararem de contratar a gente por conta É dessa... verdade. Usar isso aí como desculpa. Ou se Você pagarem percebe? menos ainda do que Por já quê? Porque pagam. vou faltar 4 dias no mês, 5 Uhum. dias no mês, dependendo da mulher. Uhum. São 5 dias, se descontarem isso do meu salário. Então, Sim. como que a gente não fica ansiosa? Me diz. Sim, sim. E eu acho que você trouxe um ponto também muito bom, que assim, tem essa imagem, né, primeiro da mulher guerreira e perfeita, e Mulher Maravilha que vai dar conta de tudo. Então, acho que dentro do ponto da Karina, a gente tá aos poucos tentando quebrar essa imagem, né? Uhum. Mas eu acho que esses dois assuntos são muitos tabus, né? Então é o tabu da saúde mental, é o tabu da saúde física, como a gente está discutindo isso hoje, e tem a questão da bolha também, que essa discussão ainda não é ampla. Como que vocês acham que a gente encontra assim, possibilidades para ampliar a discussão até um ponto que isso não seja mais um tabu, seja natural, sabe? Uhum. Acho que primeiro entendendo as causas de adoecimento. Como eu estava falando agora, a gente precisa se apropriar, né, ter mais domínio do que pode ser um fator de risco para esse adoecimento emocional. Então, é a sobrecarga, são as questões hormonais, são questões hereditárias, genéticas. A gente precisa ter um conhecimento melhor disso e de si mesmo. Então, ampliar o autoconhecimento, porque daí eu tenho mais propriedade para falar a partir de um lugar onde eu estou vivendo aquilo, inclusive. Ou não, ou eu tenho uma colega de trabalho vivendo, uma colega próxima de mim, uma pessoa na família. Então, acho que isso é um ponto que ajuda demais. Conhecimento é incrível, tá? Ele nos dá um lugar de segurança maior, porque daí eu vou ensinar o outro. Que aquilo não é frescura, que aquilo não é preguiça, que aquilo não é, porque tá de TPM. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma questão neuroquímica. Então, é entender melhor as causas. Tá? Eu vejo que tem um outro ponto também, que e aí eu vou tocar num ponto bem delicado aqui, que é o quanto muitas vezes a mulher ela se coloca neste lugar de pegar muita responsabilidade para ela, de ainda querer vestir a capa de supermulher, de ainda ter uma necessidade de ser aceita por tudo aquilo que ela faz. Então, acho que essa é uma revisão que a gente também precisa fazer. Que mais, Elisama? Vamos complementar aí. Eu penso que a gente precisa assumir as responsabilidades coletivas pelo adoecimento do indivíduo, sabe? Nós vivemos em ambientes que são adoecedores, nós vivemos em cobranças sociais que são adoecedoras. Então, quando essa mulher que fala, eu preciso ocupar esse lugar, e eu pego essa roupa e visto, me agarro a ela, é porque ela aprendeu que ali está o valor dela. Sim. Assim, a gente não escolhe... eu quero isso porque eu adoro ficar sobrecarregada. Nossa, é um prazer ficar sobrecarregada. A gente aprendeu que ou você é isso ou você não tem valor, você não é boa, você não é amada, você não é aceita. Se quem eu sou não é o suficiente, que o que eu faça seja o suficiente. É o que eu faço te mantenha perto de mim. Então a gente precisa ampliar o debate. É essencial o que a Fátima falou, eu preciso ter autoconhecimento, porque o autoconhecimento me diz onde eu ponho o meu limite. Eu gosto de falar que o limite é como aquela bordinha que a gente vê nos filmes, aquela fitinha de crime, sabe? Assim, eu preciso saber o que é que eu tô protegendo na hora de botar a fitinha. Se eu não sei o que eu tô protegendo, se quem vai botar ali a fitinha do perímetro que ninguém pode passar, não sabe onde aconteceu o crime, o que é que ele tem que proteger, onde pode ter prova, como ele vai saber onde ele bota a fita? Você não tem uma noção clara de onde você põe a fita. Eu só vou saber onde botar a minha fita se eu tiver uma noção do que é importante para mim, do que eu sinto, do que eu preciso, do que eu dou conta sem me sobrecarregar, sem me adoecer. Mas, concomitante a essa construção, eu preciso de uma mudança coletiva, de uma mudança no olhar para as outras mulheres, porque a gente precisa entender que, quando eu falo, nossa, esse óculos não ficou bem nela não, viu? E ela não tem mais idade para usar um short desse tamanho. Quando eu tô falando isso das outras mulheres, eu também tô passando a tranca na minha prisão. Porque ela não fica lá sozinha, entramos juntas. A gente precisa desse olhar coletivo e desse questionamento, assim, por que isso é importante? Por que eu tô querendo atender isso? Tem uma história que eu sempre conto, de um dia que eu tava na cozinha, reclamando com meu marido por conta da cor do pano de prato. Não, o pano de prato é nojento, tá imundo. E aí ele olhava pra mim com aquela cara de, oi? Mas esse negócio custa R$5, você está surtando.
E eu dei uma parada e respirei e lembrei que a minha mãe falava, que a minha avó falava, que você conhece uma boa mulher pela cor dos panos de prato dela. Olha aí. Cara, eu sou Sensacional. feminista, quase 40 anos. E estava lá naquele lugar. E tava lá naquele lugar, Fátima, sentadinha ali brigando por conta do pano de prato. Tipo, que você me definir por conta do pano de prato, gente? E a gente faz isso sem perceber. A gente faz sem Sim, perceber. sem perceber. É esse o ponto, assim, dessa discussão que precisa ser individual e coletiva. Porque não adianta eu me questionar se você ainda me impõe isso. A força que eu tenho que fazer para me manter nesse lugar é enorme. Então, é importante que eu aprenda e que você aprenda, porque a gente vai junto. Sim. E a nossa voz junto, ela é muito maior, né? Sim. Muito bom tudo isso que você trouxe, porque assim, isso esbarra na insegurança, na Sim. síndrome da impostora, Sim. isso esbarra numa série de questões, né? E você me fez lembrar uma coisa, as pesquisas que mostram, então, quando uma mulher é convidada a, de repente, né, você participaria dessa vaga, né? Você se candidataria a esta vaga, e aí ela coloca, né, um percentual bem alto mesmo, tá? Então, 70% das mulheres falam, não, mas eu não estou pronta ainda, né? Eu ainda preciso melhorar isso e aquilo, eu não me sinto preparada. E aí, quando você vai falar isso para os homens, 90%, né, fala o contrário. Fala, opa, Estou sempre bora lá, o pronto. que eu preciso fazer, né? Eu essa já tô pesquisa- pronto. Essa pesquisa diz que a mulher, para ela se candidatar, ela, em regra, precisa atender pelo menos 86% dos requisitos. Olha isso. A maioria tem que atender 100%. Sim. Se tiver um que fala assim, ela olha e fala, não tenho. Não sei, 80 e tantos por cento. E aí é capaz da colega que está do lado concordar com Sim, ela nessa prisão que sim. você colocou muito bem, né? Falar assim, realmente, né? Acho que você não deve estar, você não está pronta ainda. Tá. E aí a gente esbarra na questão da sororidade, Sim. que também ainda Sim. está numa bolha. Uhum. E a gente vê infelizmente. isso, né? Então, muitas ainda não alcançam, tá? E isso Uhum. impacta no adoecimento mental. Sim. Porque é a questão do apoio social, Sim. é a questão do pertencimento, do apoio, de eu saber que eu posso contar com aquela mulher que está do meu lado para me apoiar se eu precisar. Se eu não tenho isso, eu me sinto muito mais sozinha. Com certeza. E aí isso se soma à minha autoexigência. Com certeza. E quando a gente não tem isso, a gente precisa sustentar uma mentira, né? Porque eu acho que ela dá Sim. conta muito bem. Se eu acho que a Karina tá aqui linda e maravilhosa dando conta de tudo, eu vou falar que eu não dou conta. Aham. Eu vou Eu vou me desabafar expor, com a Karina, vou me expor. É um bom ponto. Eu não vou fazer isso. Aquela eu vou- comparação que a gente tenta não fazer, mas é constante no dia a dia, né? Exatamente. E aí a Karina não me fala das dificuldades dela, eu acho que a Karina não tem dificuldades, E tá porque a tudo grama certo. do vizinho é sempre mais verde, então eu não posso ter as minhas. E aí é aquela sensação de que tá todo mundo dando conta, menos eu. Tá todo mundo fazendo muito bem, menos eu. Tá todo mundo ótima, menos eu. E aí eu acho que essa nova geração ela vai para um outro lugar. Porque a gente cresceu ouvindo socialmente que mulheres são falsas, que mulheres competem entre sim. si, que mulheres competem tanto que se mulher convive junto, menstrua até na mesma época, para competir, sabe? E aí a gente acreditou, a maioria de nós precisa desconstruir essa ideia. E aí eu vejo a minha filha tem 8 anos. Ela já cresce com uma percepção de que mulher se apoia. Se acontecer alguma coisa, ela tá com medo, ela vai procurar uma mulher para pedir ajuda. Que Porque eu já falei maravilha. com ele, procura mulheres. É com mulher que a gente tá junta. Apoie suas amigas. Aconteceu uma situação na escola, e aí os meninos, porque assim, a gente tava falando um pouco antes, as meninas mudaram, os meninos não muito. A gente tá aqui num jatinho, eles estão vindo ali de camelo, uma hora eles chegam. E aí, os meninos, aquele comportamento de pirração a menina, etc. E aí, né, vamos conversar com a escola, vamos lidar com a família. Eu chamei minha filha e fiz, olha, mulher junto é forte. Você não vai bater, você não vai... Nada disso. Mas quando você vê um menino pirraçando a menina, vocês vão se juntar, vão fazer um círculo ao redor deles e gritar todo mundo junto. Pare. Juntas. Porque mulher se protege. É com ela e podia ser com você. Na hora que acontecer, vocês vão chamar, você vai chamar o máximo de meninas por perto, vai fazer a rodinha ao redor, e vão todo mundo começar a gritar, pare. Ele, constrangido, ele vai ter que parar. Sabe? Então, e assim, esse ensinamento não me foi dado. Sim. De que a gente se apoia, de que juntas... você tá com medo dos 3 ali? Tá. Quantas meninas tem na sua sala? Chama as 15. Vamos fazer uma roda aqui ao redor. Todo mundo vai se apoiar. Eles precisam saber que a gente não tá só. Sim. Então, tem uma construção aí
que é muito diferente entre as gerações, sabe? Muito. Isso é mesmo. Eu olho para minha filha, a minha tem 13, né? E ela já me reconhece como uma feminista. E ela entende o que é o feminismo já. E isso é muito bacana. Sim. E ela vai também se colocando neste lugar. Mas, e aí mais tarde, daqui a 5 anos, eu quero voltar a ter essa conversa, porque ela já está numa fase, né, do Sim. namoradinho, dos meninos, aquela coisa, o corpo, e uma pressão social muito grande. Muito. Eu vejo ela e as amiguinhas, às vezes, até num certo sofrimento por conta dessa pressão. Isso já começa. Aparece a competição, Sim. porque ele está mais interessado numa do que na outra. Já rodou uma listinha das meninas mais bonitas da escola. A Sim, fatídica padrões. listinha, meu Deus É. do Padrões de céu. beleza. Os padrões. A gente mudou e eles continuam vindo a camelo. Exato, né? E eu vejo as meninas, a gente estava mesmo falando sobre isso, assim, tentando, fazendo um esforço, Divididas, né? tá? Divididas. E aí eu acho que o nosso papel e discussões como essas vão ser fundamentais para que elas comecem a não exatamente escolher um lado, porque isso também não é bacana, né? Não é disso que a gente está falando, mas entender esse juntas somos mais fortes, entender, assim, vamos diminuir a autoexigência já desde agora, porque senão a gente corre o risco de lá na frente ficar em sofrimento, adoecer, repetir padrões. Sim. É esse barrar a exigência externa que é tão forte, né? Que vira autoexigência. Sim. É olhar. E aí é um exercício muito, muito grande de entender as nossas limitações, né? Eu odeio aquela frase, mas eu odeio. Como mãe feminista, eu não cresço machista. Amor, eu não tenho esse poder. Uau! Eu não tenho esse poder. Eu queria. Meu filho vai fazer 11 agora. Como eu queria ter certeza absoluta que ele não vai ter atitudes machistas, mas à medida que eles crescem, né, Fátima, a gente vai vendo Você não tá com ele o que tempo o nosso, todo. que a nossa Exatamente. parte ela é desse tamanho. E aí vira o quê? Mais uma pressão. Mas se ele é machista, a culpa é sua. porque Exatamente. E volta mais de uma, novo pra mulher. Volta pra mim pra olhar. E se eu não estiver muito segura, acontece isso. A minha filha tá competindo com a amiga. Onde é que eu falei? Onde é que eu ensinei? Onde eu não fui exemplo? Eu sou tão amiga das minhas amigas. A gente volta pra gente de novo. Sim. Sabe? Porque tudo vira uma exigência sobre como a nossa atuação no mundo. Tudo é performance. Sim. A existência feminina, ela é performática na sociedade. Isso mesmo. E aí você fica se perguntando, eu não tô performando bem. Porque o nosso valor, ele tá pulverizado em tudo que tá ao nosso redor. Sim. Não tá dentro da gente. A sociedade nos diz isso o tempo inteiro. E a gente acredita. E é muito difícil barrar isso. E, gente, a gente tá falando das pequenas coisas. Até o autocuidado, ele virou outra pressão. Sim. Ah, você tá muito nervosa. Você sabe que você precisa se cuidar, senão você fica estressada com as crianças. Eu me cuido como? Eu me cuido como? A minha sessão de terapia, recentemente, eu conversando com a minha analista, e eu fui listando casos de amigas próximas. Eu tava muito chateada com algo que tinha acontecido. E eu falei, cara, a gente quer delegar, mas, por exemplo, a minha amiga delegou pro marido e ele esqueceu, cochilou na hora do almoço e esqueceu. A menina chegou atrasada meia hora depois da aula. Uma outra amiga delegou algo pro marido e o marido fez de uma forma completamente oposta ao que seria o mínimo e deu ruim. E aí falam, mas você é muito controladora. Eu sou controladora porque se eu não controlar, sou eu que cato os caquinhos. Sou eu que apago o incêndio. Sim. Eu não quero ser controladora. Eu não quero pegar e pensar em todos os detalhes. Mas não basta falar, amor, você precisa relaxar. Você se cobra demais. Querido, que segurança você tem me passado para que eu relaxe? Porque se isso aqui der ruim, não sou eu que vou ter que pegar a pá ali e a vassoura e catar? Se isso aqui dá ruim, não sou eu a responsável socialmente? Como que você simplesmente impõe que eu pare de ser controladora? Porque a sociedade te pressiona e te fala, relaxe. Gente, são mensagens controversas. E a gente adoece. Mas, Elisama, aí eu acho que tem um ponto importante também, tá? Tem horas que eu não vou pegar a pá. Não vou pegar a pá, não vou. É um aprendizado. Tem hora que eu vou cruzar os braços. Vai lá, bonito. E essa é uma conversa que a gente tem em casa com muita frequência. Porque não adianta, personalidades muito fortes, aquela coisa de você vai... E isso é uma das coisas que nós fazemos sem perceber também. A gente vai assumindo. Daqui que eu cuido, daqui que eu faço, daqui que... né? Então, é muito comum, por exemplo, escutar mulheres assim...
Não, eu não quero que ninguém limpe a minha casa porque não sabe fazer como eu. Nossa, Oi? sim. Oi? Para que você está usando isso, né? Para que você está se Sim, ocupando sim, com sim, isso? sim. Então, essa é uma reflexão importante. E aí, ainda é comum eu escutar de algumas amigas assim, gente, mas você tem tanta sorte, né? Como o teu marido te ajuda, né? Ah, sim. Sorte. Então, me sobe, né? sorte. Você sobe e desce e fala assim, então vamos lá, né? Uhum. Isso foi uma construção. Isso foi uma construção. Ok, que eu já casei com uma pessoa, meu segundo casamento, então ele vem com algumas coisas prontas, né? Ele vem de uma família de mulheres onde ele aprendeu a fazer muita coisa. Até por questões de vida Sim. dele mesmo, ele precisou aprender, ele assumiu esse lugar. Então, eu venho com um homem que sabe lavar roupa, que sabe Sim. fazer um monte de Uhum. coisa, ok. Mas ele podia muito bem não fazer nada, podia... Sim. Se eu Naquele assumisse ambiente. um lugar, né? É. E aí é muito interessante, porque toda a nossa conversa, ela vai, o que é a tua responsabilidade, o que é a minha, o que é a Sim. nossa. Sim. Uhum. Aonde que você entra, aonde eu entro, onde entram os dois. Porque eu também falho. Sim. Eu também falho. Às vezes eu também piso na bola, às vezes eu também, né, esqueço. Eu sempre tinha pavor de ser aquelas mães loucas que esquecem. Mãe louca, olha, Ah. peguei. Mas é isso, a gente vai falar, a gente só precisa É, falar ainda. Ó, ó, saiu, não. é. Que esquece É. a criança na escola, né? Óbvio que esqueci, né? Esqueci 2 vezes. E aí tá tudo certo, né? Quando você vai fazendo as pazes com isso e vai encontrando esses lugares de responsabilidade, Sim. e a hora que o outro falha, ok, você vai lá, mostra qual é o impacto daquela Sim. falha, qual é o Uhum. impacto daquilo, da vida de todo mundo ali na família, porque tem um impacto. Sim. E como é que a gente não repete isso, Uhum. né? Antes eu era também muito exigente, e eu ficava muito em cima, até que eu comecei a aprender a transformar essa exigência numa negociação. Sim. Então, vamos conversar mais. Então, Uhum. tá, qual é a dificuldade que está aí? Qual é a dificuldade que está aqui? Então, vamos tentar construir cada vez junto. mais juntos. Uhum. Nossa, e aí isso me coloca nesse lugar de que eu tenho muita sorte. É. Tenho muita sorte. E eu acho assim, eu escuto muitas mulheres e a grande maioria convive com homens que não estão dispostos a negociar. Que não estão Isso. dispostos a conversar. E aí tá um ponto muito difícil porque a gente não consegue fazer essa negociação sozinho. Sim. Então, eu converso com mulheres que me mandam mensagens, eles amam, tô vivendo tal coisa, e o meu marido, ele se recusa a fazer terapia, por exemplo, ele se recusa a Tá. conversar com alguém, ele se recusa a isso. Ele se... Identificar, né? Tem alguma coisa pra fazer. Sim, eles são cristalizados neste lugar e sair do papel de quem tem que fazer tudo, coloca no papel de se frustrar, de tentar e não conseguir Uhum. conversar. E aí é mais uma camada de sofrimento emocional feminino. Sim. Porque eu também tenho um marido que faz tudo dentro de casa, Uhum. inclusive... Você também tem sorte, né? Sou uma pessoa de sorte, porque gente, eu viajo, as pessoas falam, por que ficaram com as crianças? Ué? Tem o pai, né? Ué? Pai, né? Como Com assim? o pai. Agora que eles são maiores, me perguntam menos. Mas quando eu viajava, que ela ainda tinha 2 anos, mas você deixou ela ainda com o pai? Gente, é o pai. É o pai. Mas ela só tem 2 anos. Eu sei, o ele pai? sabe também, no né? caso. Né? Ele também sabe, é o pai. Mas eu sei de... Quando eu viajava e as mulheres me viam na palestra, né, no evento, nossa, meu marido nunca ficaria. E aí, a gente precisa olhar para o lado do que eles estão dispostos a fazer ou não, Sim. porque senão a gente começa a se cobrar e falar, mas eu tinha que encontrar a conversa perfeita. Pra que ele faça expor parte aquele dele. ponto. Uhum. E elas me procuram querendo a conversa perfeita, querendo o jeito certo de falar para um cara que não tá Não afim tem de escuta. conversar. É. Que não tem reciprocidade do outro lado. Uhum. Então, tem um lado do que a Fátima falou dessa conversa que é essencial, que é essa construção. Você está É. disposto a construir essa relação de responsabilidade comigo? Uhum. Às vezes eles vão querer chateados, bravos. Ah, não tô afim. Ah, amor, poxa. Você assume a sua responsabilidade aqui. Sim. Então, a gente vai construindo. Mas tem um grupo de homens na nossa sociedade que não vai Não construir. vai. Que não vai ouvir. E que a mulherada insiste, porque até o final do casamento é um atestado de incompetência.
Sim. Quando você diz, eu quero me separar porque eu não quero continuar com você. Uhum. É um atestado de incompetência. E se você tem filhos, existe uma certeza de que a partir daquele instante você é uma mãe solo. Porque se ele não assume com você, em sua Que casa, dirá. imagina Morando ele fora da com as sua crianças, imagina morando em casa Imagina fora da separadas. sua casa. Uhum. Quando a gente está falando aqui para esse público, mulheres empreendedoras, vocês sabem a quantidade de mãe solo. Sim. E ela não começou a empreender porque ela ama empreender. É Porque porque foi ninguém vai ficar com a necessário. criança e ela precisa fazer alguma coisa enquanto ela cuida da criança. Exato. Ela precisa responder o e-mail enquanto ela Enquanto. mexe o feijão. Uhum. Sim, sim. Sabe? Então, tem um ponto que é importante da gente falar desse adoecimento feminino, que é a passividade, a inércia masculina. Que alguns, pra gente chegar numa relação equilibrada, como a Fátima falou, existe um esforço nosso, porque não parte deles. Uhum. É nosso. Ele fala, querido, quebrou o pratinho, né? Pega a vassoura, tá? Uhum. Pega a vassoura. E quantas vezes a gente ensina a segurar a vassoura, porque eles nem sabem. Sim. Se é assim que você segura a vassoura, agora pá. Agora você cata. Uhum. Até pra catar os caquinhos, somos nós que ensinamos como é que cata o caquinho. Exatamente. E aí tem um grupo enorme que nem assim vai funcionar. Que não vai catar os caquinhos. Que não vai É, estar e empenhado em aí- aprender. O quanto que essa mulher aguenta, porque às vezes é muito importante isso, sabe, Elisama? Passa por cima dos caquinhos. Deixa lá, vai ficar 1 dia, vai ficar 2, passa por cima. Porque às vezes dá aquela. Sim. Eu vou lá e faço. Tá, Uhum. tá aqui. E aí ela fica brava. E, aí, E porque reforça, né, o E lugar reforça. Porque muitas vezes ela vai ter que aguentar. Eu lembro de uma. Eu tô tentando aqui lembrar. De uma colega contando, já até lembrei, foi uma paciente que eu tive em consultório, tá? A história da panela de pressão, tá? E era um colega, ela morava, dividia o apartamento com um colega e tinha a história da panela de pressão, Uhum. que ele queimava a panela de pressão, ela ia lá e areava, e não sei o Meu que, Deus. fazia, e limpava. Até que ela começou a resolver largar, não só a Sim. panela de pressão, mas tudo que ele largava lá Sim, pra sim. ela limpar. Uhum. E ele começou a comer fora. Ah, pronto. Beleza, não tem problema, vai criar Vai um ficar bicho, tudo aí, mas pois vai é. ficar aqui. E ela deu conta, até que ele virou pra ela e falou, tá bom, vamos conversar. Ele tomou a iniciativa de falar, tá, Mas ele o que eu precisou tenho que fazer? Ele precisou esperar sair pra comer fora, ao invés, enfim, sei lá quanto tempo que ele esperou pra conversar com ela pra falar, então, vamos dividir Não aqui. foi rápido porque né? começou a cheirar na casa. Então, Cara, pois é. E aí olha tem isso. tem um incômodo pra viver isso, né? Eu Sim. tenho uma amiga que o marido, assim que ela casou, ele deixava as roupas à toa, né? Tá. Ela juntava todas as roupas, abria a porta do guarda-roupa dele, E porra, taca ali lá tudo dentro. e fechava a porta. E aí não incomodava. Ela fez, agora eu vou dar de louca. Pegou todas as roupas, descia e botava dentro do carro dele. Subia de novo pra casa. Botava na garagem dentro do carro dele. Todas as roupas que ele largava. Aí ele começou a guardar. E ela falando assim, cara, que coisa chata, eu tenho que fazer alguma coisa pra ele Uhum. perceber que a roupa tá incomodando. E o papel de que você começa a ser vista como louca, né? Uhum. E você sustentar a louca. É. Se sustentar, pois é, eu não vou fazer. Mas e tem um lugar, e eu gosto de falar sobre isso, da gente reconhecer essa fitinha amarela esse limite, porque eu posso concluir, eu tenho o direito de concluir que eu não quero mais morar com esse colega. Exatamente. Sim. Exatamente. Eu tenho o direito de concluir que eu não tenho obrigação de ensinar esse colega. Uhum. Eu Não tenho o quero direito viver de isso. concluir que eu não quero Quero. ficar sentindo o fedor da panela. É. Com certeza. E eu acho que esse direito nós mulheres ainda estamos começando a conquistar. Sim. Porque nós fomos socializadas para o cuidado, então a gente acha que a gente não tem o direito de pôr fim às relações. De falar, eu não tenho a obrigação de cuidar de você. E, gente, a gente faz isso no trabalho. A gente se vê, às vezes, corrigindo o erro de colega. Você pega um homem, delega uma função para ele, ele entregou a função dele e acabou. Delegue a mesma função para a mulher, ela vai ver se o colega que recebeu fez da forma ideal para o projeto chegar no final do jeito que deveria ser. E se ele ficou Sim. satisfeito com o Se que ele ela ficou entregou. Entende? É. Esse acompanhamento de cuidado, porque isso é exercício de cuidado que nós aprendemos, eles não aprenderam. E aqui eu não quero falar que o cuidado é errado. Quero dizer que todos deveriam ter um pouco disso para que a gente não tivesse tanto. Sim. Sim. Porque se eu acho que você não tem, eu acabo pensando, não, peraí, deixa eu fazer por nós dois. Uhum. Isso traz uma sobrecarga Sim, muito grande. Sim, Sim. exatamente. Meninas, pra a gente continuar nesse de catar Vamos lá. caquinhos, a gente trouxe uma história empreendedora, é da Sidneia, aqui de São Paulo. Ela era uma funcionária pública,
mas tinha uma família estável, um emprego estável, conseguia sustentar os 3 filhos com o emprego que tinha. Ela era feliz e estava vivendo bem a vida. Só que a família sabia que o sonho dela era ter um próprio escritório para trabalhar com direito e administração, que é nas áreas que ela é formada. E aí, em 2021, ela conversou com um primo, e o primo, sabendo desse desejo dela, convidou para empreender num escritório junto com ela. Então, ela ia exercer a função de administradora nesse escritório que eles iam ter, e só que ela trabalhava num cargo público, então ela precisaria pedir 100% de licença para conseguir se dedicar. Ela pediu 100% de licença, começou a trabalhar com o escritório, até que, em algum momento, ela precisou conversar com uma funcionária sobre um determinado assunto. E o primo só avisou que a menina tinha sido mandada embora. Mas nada, ela... meio estranho, mas tudo bem, vamos continuar. Nessa mesma semana desse caso, ela não estava conseguindo falar com o primo e ela recebeu uma ligação de um membro da família perguntando o que aconteceu com fulano. Porque eu não tô conseguindo falar com ele também. E eu fiquei sabendo que ele saiu da cidade. Ela foi investigar. O escritório que ela estava trabalhando com esse primo era um escritório para tentar recuperar um dinheiro que ele tinha perdido em outro escritório, não pagou os direitos dos funcionários que estavam lá, e ele fugiu da cidade ameaçado de morte. Então, todo o rastro dessa confusão dele ficou para ela resolver. Então, ela teve que pegar dinheiro para pagar os direitos dos funcionários, teve que pegar dinheiro para arcar com as contas desse escritório. Enfim, ela falou que passou dias sem dormir com essa preocupação de resolver. E caiu de novo na mulher para resolver todo o rastro que aquele homem deixou. Então, o que a gente pode tirar de... Não é nem lição, eu acho que de acolhimento para essa mulher. Porque ela sofreu com toda essa confusão de abrir o sonho do próprio negócio. E no final foi frustrada porque essa confiança entre o homem e a mulher, entre família... foi quebrada dessa maneira dramática, né? Acho que vamos dar um passinho antes, né? Acho que tem uma questão, você tocou num ponto muito sensível, tá? Que é a questão da confiança. E aí, às vezes, falta um certo pragmatismo para a mulher. Ela vai muito no coração, né? Ela vai na confiança, ela vai... É da família, é um primo, E, né, pensando um pouco antes, tá? O quanto que essa mulher não precisa investigar um pouco, ser mais pragmática mesmo, né? Estruturar melhor ali a coisa, puxar dados, puxar o CPF, olhar com quem é que eu estou, né? Ali colocando o meu sonho, o meu dinheiro. Tirar daquele lugar de estou trabalhando com o meu familiar, é uma pessoa qualquer que eu preciso trabalhar. Assim. Tá? Bacana, é um familiar? Ok. Isso não significa que eu vou, né? Por que eu vou tratar de forma diferente? Mas ela não faz isso só com o familiar, não. É viu? com todo mundo, sim. Tá? Às vezes é com a amiga, é com uma indicação. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Ok, isso não foi feito. Colocou ela num lugar muito complicado, tá? E agora, a gente sabe dessa questão da autoexigência da mulher, um dos grandes sofrimentos é porque ela com certeza está se cobrando muito. Sim. Não vai ter jeito, ela vai ter que se acolher, ter um pouco de autocompaixão mesmo e avaliar exatamente quais são as lições que eu realmente posso aprender aqui. Porque a vida, ela traz muitas lições. São sinais o tempo inteiro que a gente vai recebendo. Se eu passei por isso, ok, já foi, acabou, né? Então vamos trazer esse pragmatismo para cá agora. Sim. Vamos ser um pouco mais razão aqui. Porque senão ela só vai chorar e vai afundar. Não vai ter jeito. Né? Então, o que efetivamente eu preciso fazer agora? Tá? Me acolher. De repente, buscar ajuda profissional mesmo, né? De uma advogada, de psicólogo, buscar apoio. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Vamos buscar rede de apoio. Vamos contar com a rede de apoio para sair deste lugar e começar a pôr o pescocinho para fora para respirar. Né? E aí, a partir daí, ver o que é possível seguir. Mas acho que a primeira questão é um acolhimento, é buscar rede de apoio. Olha, o que a Fátima falou agora de a gente tem que ser mais pragmática.
mais uma vez a gente volta para a questão da performance na socialização feminina. Eu não quero ser a que só pensa em dinheiro. Eu não quero ser a que é fria. Eu não quero ser a que é dura demais. Eu não quero ser a que desconfia. Eu sou uma boa mulher. E meninas boas, elas confiam, elas são gentis, elas não causam incômodo. Aqui a gente está num ponto muito importante. Perguntar para ele como é que tá a situação financeira do último escritório dele causa incômodo. Ofensivo. Mas como assim? Você não está confiando em mim? Ai, não, eu não quero ser a pessoa que não confia. Porque se eu não confio, eu não sou legal. Ou desconfiar de um familiar. Que é isso? Então, tem um lugar aí de entender que a tua imagem não pode ser determinada pelo outro. Sabe? Porque se eu quero atender as caixinhas da legal, da gentil, da confiante, que a gente foi criada para isso, eu não vou conseguir. Me coloco em risco. Eu vou me colocar em risco. E tem uma outra coisa que a gente fala lá na rede também, que é a dificuldade das mulheres falarem não. A gente não sabe no início dessa história se ela de fato queria isso, né? Mesmo sendo o sonho de empreender e tudo mais. Sabe que em algum momento ela falou, não é bem isso que eu quero, mas... Ele me convidou, então eu não posso vou. falar Eu não, vou dizer sabe? não. Gente, tem uma pesquisa que uma rede norte-americana fez. Acho que é a ABC. Que eles chamaram meninas de 9 anos para uma conversa, uma brincadeira, não sei. E deram limonada salgada para as meninas. A limonada, ela não tinha açúcar, ela tinha sal. Nenhuma menina disse que a limonada era salgada. Meu Deus. Algumas tomaram a limonada quase inteira. Quando fizeram isso com os meninos bebiam e faziam, Eca, tá ruim. No primeiro gole. 8 anos, 8, 9 anos. Você quer saber o mais chocante? Eu liguei pra uma amiga. Sei lá, se eu estivesse numa entrevista de emprego e te desse uma limonada que tava ruim, salgada, você ia falar alguma coisa? Ai, depende. Porque E o meu primeiro pensamento foi depende aqui, porque talvez beber eu sei que eu não beberia. Isso aí eu já criei esse arcabouço emocional de falar, não sou obrigada. Mas provavelmente eu ia fazer emprego. Provavelmente eu ia fazer Pois é, né? Então, deixa ali. E deixar no canto. Talvez eu não dissesse. Mas olha que interessante. A primeira coisa que me ocorre, e se isso fizesse parte do teste? Sim. Mas é aquilo Mas da a gente gente não vai pensar saber. também. Então, será que eu falo e aí eu corro o risco de sair como reclamona e perder? Ou eu... Se nossa, faz parte do teste, qual que é a resposta certa? Exatamente. Porque a gente tá a mulher tá em busca da resposta certa. A gente quer o 10. Então, mas aí a resposta certa, vamos lá, é aquilo que é o certo. E acho que a gente precisa começar a pensar o que é o certo numa situação como esta. Isso não está bom. É normal a limonada salgada? Não, de forma alguma. Então, Sim. aqui aqui cabe o certo ou o errado, né? Em muitos lugares não vai caber, mas aqui cabe. Então, olha, nossa, te agradeço, mas tem algo isso, estranho, tem alguma coisa estranha, tá com gosto diferente. Sim. Pois é, mas até isso, pra gente fazer, dependendo da situação, dependendo de quem tá, tem um desconforto que eu posso olhar e falar, ai, vale a pena não. Vamos falar. Já tô indo, Aí é uma escolha. Sim. Aí é diferente, porque aí você tá escolhendo, falando, Exatamente. É isso, não vou gastar minha depende. energia A maioria aqui. depende. Não sei se eu falaria, não. Tem coisa que eu vou gastar minha energia, tem coisa que... Esse cálculo, o homem não faz. É esse Ele não gastar energia. Uhum. Eu gostei Ele disso. não gasta energia pra ele falar que tá salgado. Pra ele é natural porque ele foi socializado para a coragem. Ele foi socializado pra não ligar. Se ele for grosso, é menino, né? É menino. Gente, essa liberdade pra ser grosso, ela é enorme no menino e ela é aprisionadora pra gente, que a gente tem que ser boazinha. Sim. A gente tá falando de meninas de 9 anos. Então a gente volta pra essa questão do não. Eu não fui educada pra causar desconforto no outro. Sim. Eu não fui educada pra causar incômodo. E aí a gente precisa normalizar o incômodo nas relações. Tem uma frase do Dominique Barter, que é um estudioso da comunicação não violenta, que eu gosto muito. Ele disse que o incômodo é a trilha sonora da mudança. Também acho. Essa relação, do jeitinho que ela tá gostosinha pra mim? Não. Então a gente vai viver o incômodo agora. Vamos tocar música. Eu preciso do incômodo. Se essa relação não tá boa pra mim, eu preciso vivenciar esse incômodo de construir uma relação melhor. Que são as negociações que a Fátima falou, que é a negociação que a gente vai fazer com o chefe, com um colega, com uma amiga, com um cliente. Não, gente, cliente não tem sempre razão. Desculpa, não é assim que funciona. Então, assim,
tem uma negociação, eu vou lidar com o incômodo. O incômodo, ele faz parte dessa reforma nas relações. Sim. Dessa construção de uma relação melhor. E aí, a gente precisa entender, para eu lidar com esse incômodo agora, incômodo de construir com essa minha nova vida diante do que aconteceu com esse meu primo, quem me apoia? Quem me sustenta aqui? Eu não dou conta pode ser substituído por eu não tenho apoio suficiente para. Sim. Nossa, sim. Então, se Com eu certeza. saio do eu não dou conta disso para, peraí, eu não tenho apoio suficiente para isso. É muito diferente. Eu começo a pensar, e quem me apoia? De quem eu cobro? Uhum. Pra quem é que eu entrego a pazinha? Pra quem é que eu entrego a vassoura? Exatamente. Sim. Sabe? Eu mudo porque a gente aprendeu a olhar o eu não dou conta. E aí sou eu. É a minha falha, é a minha incapacidade, eu não organizo o meu tempo. Eu conversava com uma amiga recentemente e ela me dizia da importância de perceber que ela não era uma pessoa que abandonava projetos no meio. Porque ela ouvia a vida inteira, desde que ela casou, que ela tentou vários empreendimentos e que não davam certo no final. E que ela desistia. Conversando com o psicólogo dela, ela percebeu, peraí, eu cuido das crianças o tempo inteiro, eu carrego o mundo nas costas, eu não tô dando conta, eu preciso de mais apoio para que eu consiga manter esse empreendimento para frente. Sim. Uma amiga muito querida separou recentemente e ela tava naquela cabeça de, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei administrar dinheiro, que é uma das mentiras que conta pra mulher. Sim. Eu não sei lidar com dinheiro, ele sempre soube. Aí eu parei e falei, amor, vamos conversar. Pera lá. Quanto você tá ganhando hoje? Porque você paga a escola, você paga a roupa. Seu marido tá vivendo bem. Quando é que ele lembrou a última cueca que seu filho precisa? Qual foi a última vez que ele comprou um presentinho pro aniversário da escola? Quem disse que ele sabe administrar o dinheiro dele é pra ele, e assim é fácil. Sim. Você administra o dinheiro de uma família. Quando eu escuto mulheres falarem, porque você sabe, né? Minha mãe não é boa com grana. Como Meu amor, assim? se você der 1 quilo de arroz pra sua mãe e falar tem que durar 15 dias, ela vai fazer uma administração incrível desse arroz. Mas vai durar os 15 dias que precisa durar. Como que a gente não sabe lidar com dinheiro? Administrar uma casa é dificílimo. O quanto que a gente invalida muitas vezes as nossas potências, não é. né? Sim. Não é? Eu fiz uma conversa com o Balão Econômico recentemente e eu falava sobre o quanto a maternidade ela melhora as nossas condições psíquicas depois de um tempo pro trabalho. Você passa um tempo cuidando de um ser que não fala. Você adivinha o que ele precisa. Sim. Gente, quem é melhor de gestão de crise do que uma mãe? Não Que tem. aquele choro tá diferente. É teu feeling, É o muda, feeling, né? Cara, Amplia a tua muda. sensibilidade. Isso não fica só na maternidade. Sim. Disseram pra gente que isso nos diminui, mas isso nos potencializa. O exercício da atenção com o outro, a capacidade de lidar com a crise. Você consegue resolver coisas enquanto a criança chora, enquanto a comida tá no fogo, enquanto... Você tá aqui. Sua mente, ela ganha... Você sai abrindo portinhas que eram trancadas antes de ter filhos. Sim. E o mercado te diz que é errado. E aí o que a Fátima falou, peraí, eu vou reconhecer minha potência. Olha o tanto que eu cresci. Olha a mulher que eu sou hoje, depois de quase 11 anos de maternidade, as potências que eu desenvolvi Sim. por cuidar daquelas crianças. Isso eu trago no mercado de trabalho o tempo inteiro. Essa capacidade de gestão que a maternidade me trouxe, nossa, tá enorme em mim. Maravilhoso. Gente, vontade de escrever, assim, tem um caderninho aqui do lado e Vamos lá, vamos pegando começar a essas anotar. dicas, porque você vai se Exatamente. identificando em todas essas falas. Mas eu queria, a gente tá se encaminhando para o final da nossa conversa, e eu queria direcionar agora perguntas para cada uma de vocês, e eu acho que eu vou aqui perguntar para Elisama primeiro, puxando disso que a gente falou, né, da dificuldade de falar os nãos, de puxar as conversas de negociação. Você fala bastante de comunicação não violenta. Enfim, o quanto que aprender a se comunicar ou se comunicar de uma forma mais assertiva ajuda aí as mulheres a se posicionarem em todas essas situações que a gente discutiu. Eu acho ótimo a gente, primeiro, desfazer um mito sobre a não violência, sobre uma conversa equilibrada. Não é falar baixinho, não é ser mansa e não é passar pelos seus limites. É justamente o contrário disso.
Quando eu quero ter uma boa comunicação, eu preciso ter estabelecido o que é negociável e o que não é. Porque eu vou Importante. saber onde eu ponho a minha fita na nossa conversa. Ai, nossa, essa dica é maravilhosa. Vou levar pra vida. Onde é que vai estar a fitinha aqui? Sim. Porque tem a fitinha do que daqui você não passa, tem a fitinha do que aqui você passa, mas limpa bem seu pé que o solo é sagrado. Eu preciso saber disso na hora de conversar, para eu saber o que, que eu defino nessa conversa. Porque senão, a gente aprendeu a ser empática, a pensar no outro, a entender o outro, e isso a gente se dilui no encontro com o outro, que não tem mais o eu e o você. E existe um preço. A gente paga essa diluição com a nossa saúde, com os nossos dias de vida. Eu não quero mais isso. Como é que eu aprendo a me comunicar mais? Eu preciso dizer o que eu quero. Para de dar volta. Outro aprendizado da socialização feminina. Você não diz o que você quer, você insinua para que o outro entenda e faça por você. Verdade. Sim. Então não dê volta. Eu quero isso. Não tenha medo de ser... Aliás, não fala não tenha medo, que você vai ter medo, mas não deixe que o medo te paralise. O medo de ser direta, o medo de magoar, o medo de frustrar. Pois é, às vezes o seu limite vai frustrar o outro. Vai deixar o outro Tá tudo triste. certo. E tá aí tudo certo. ele lida com isso. Ele lida com a frustração dele, você lida com as suas. Exatamente. Não é sua responsabilidade evitar a frustração do outro. O que pode contribuir no crescimento do outro, inclusive. Muitíssimo, muitíssimo. Entendendo também que o crescimento do outro também não é tua responsabilidade. Porque a gente sai pegando todas essas responsabilidades. E aí a comunicação assertiva, a comunicação direta, uma comunicação em que eu sei o que é que eu estou negociando aqui, ela me faz mais potente. Porque a boa menina, que foi o que a gente aprendeu a ser, a que tirava 10, a que agradava a todo mundo, tinha uma vantagem em ser elogiada. Ela ganhava mais um sorvete. Ela era mais levada para passear. Mas agora adulta, amor, a vantagem é que a gente quer deitar a cabecinha no travesseiro e falar, fiz o que eu tinha que fazer da melhor forma possível. E tá tudo certo. E isso, nenhum elogio vai te dar. Não. Nenhum elogio vai te dar. Você pode ser muitíssimo elogiada e deitar na cama e pensar, eu sou uma fraude. Porque esse elogio aqui não foi um elogio que eu mereci ter, porque o que eu queria era fazer outra coisa. Então aquele elogio ele não vai surtir efeito pra você. Pra construir esse deitar na cama, muito segura que eu defendi o que eu queria, eu preciso ser direta. E aí, pra encerrar minha fala, tem uma frase que eu amo, do Emicida. Ele diz que você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Sim. A gente precisa lembrar disso. Porque nós aprendemos, enquanto mulheres, que a gente cuida do outro e, em troca, por gratidão, o outro cuida de nós. E não, amor. É você quem cuida de você, isso é seu. Essa responsabilidade é toda sua. O seu sonho é seu. Você é a única representante dele. Perfeito. Obrigada. Muito bom. Não tenho que colocar depois dessa. E, Fátima, eu queria que você falasse um pouco pra gente. A gente falou, né? A discussão de saúde mental tem crescido muito dentro do ambiente de trabalho. E como você tem visto, de fato, assim, as ações efetivas das empresas, olhando ali para os seus colaboradores e, enfim, o papel deles social mesmo? As empresas foram obrigadas, né? Virou mandatório, né? Vamos falar real. Sincera. Vamos ser sinceras. Virou mandatório, tá? E tem muitas ações, assim, incríveis que têm sido desenvolvidas. Mas uma coisa muito importante, quando a gente está falando do cuidado da saúde mental no trabalho, eu uso uma representação de um quebra-cabeça. Porque são várias as pecinhas que se encaixam. Né? Ações isoladas, elas são pouco efetivas. Uma palestra, só um treinamento, uma comunicação a respeito, isso é pouco efetivo mesmo, porque nós ainda estamos engatinhando até entender o que é saúde mental, que é muito confundido com adoecimento mental. Por que você não cuida melhor da sua saúde mental? Não, mas eu não tenho depressão. Então, não é disso que a gente está falando, né? Então, esse é um primeiro ponto. Precisam ser ações de continuidade. A empresa precisa entender também qual é o nível de maturidade que ela tem para tratar do assunto. Existe tabu lá dentro? Nem tocamos no assunto. Existe preconceito. Então, aqui as pessoas, elas são pré-julgadas pelo seu estado emocional, elas têm menos oportunidade, tem discriminação. Então, acho que entender que lugar é esse, principalmente em relação às lideranças, é um fator fundamental.
Então, né, se a gente fosse fazer uma trilha, pensando numa trilha, mapear esse nível de maturidade da empresa, treinar as pessoas envolvidas, treinar as lideranças. E aí, neste caso, eu trago uma reflexão. Tem se falado muito de letramento. E eu sou muito a favor do letramento quando a gente está falando de questões raciais, de questões LGBTQIA+, quando a gente... Na saúde mental, eu acho que ainda não é bem um letramento. As pessoas precisam ser treinadas mesmo para lidar com tanto o próprio, como é que eu me percebo, né, os meus sinais, sintomas, o meu estado emocional, inteligência emocional, autoconhecimento, tudo que a gente falou aqui, e como é que eu percebo o outro. Ou um outro que eu lidero, ou um par, um colega. Então, passar por essa trilha de sensibilização, de treinamento, mapear o que está acontecendo aqui nesse ambiente, quais são os grupos de riscos, quais pessoas precisam de ajuda. As pessoas ainda estão adoecendo sem buscar ajuda. Não só as mulheres, mas os homens também. Elas têm medo, vergonha, falta rede de apoio, falta saber onde buscar ajuda, falta saber, às vezes, identificar o que está acontecendo. Né? Então, poder mapear o adoecimento, identificar grupos de riscos, oferecer tratamento. Ah, mas a minha empresa é muito pequena, eu não tenho condições. Então, as pequenas empreendedoras, com quem dá para fazer parceria? Tem valores negociados? O que eu tenho, né, nas proximidades? Eu tenho um centro de atenção psicossocial, que é o CAPES. O que a UPA oferece? O que a UBS oferece? Então, é buscar, tem muita rede de apoio, tem muito tratamento gratuito. Então, é buscar. Tem lugares incríveis fazendo trabalhos maravilhosos, universidades, ONGs. Então, é se aproximar do tema, entender mais a sua importância. E aí, oferecer tudo isso para dentro desse ambiente de trabalho. Em especial para as mulheres, precisa entender também, ter uma clareza muito grande de qual é a realidade dessa mulher dentro da casa dela. Se ela tem filhos, se esses filhos têm alguma necessidade especial, se ela tem pessoas adoecidas, pelo que ela é responsável. Né? Entender a realidade dessa mulher, saber como é que ela está lidando com tudo aquilo. A questão do próprio salário digno, que é um outro tema que a gente tem discutido muito. O quanto que ela consegue dar conta, financeiramente mesmo falando, já que muitas vezes é ela que está lá, né, na ponta, ela é solo. Então, conhecer essa realidade, oferecer treinamento, oferecer apoio, oferecer caminhos e fazer as rodas de conversa dentro da empresa. Há umas 2 semanas atrás, uma gestora me procurou, bem preocupada, ela só tem mulheres no time dela. Aliás, esse é um desafio que eu tenho dentro da empresa, tá? Lá eu preciso melhorar a questão de gênero nos homens. A gente acho que hoje está com 24% de homens lá, e isso não dá pra gente. Bom, já que a gente fala tanto de equiparação, de igualdade, lá o desafio é o contrário. E ela estava muito preocupada, porque várias delas não estavam bem por motivos diversos. E aí a gente abriu lá uma roda de conversa, conduziu uma roda de conversa com elas, e foi sensacional. Essa coisa de se sentir cuidada, respeitada, acolhida. Isso você faz... Ah, mas você é especialista no assunto, para você é mais fácil. Gente, qualquer pessoa pode se preparar para estar lá fazendo um acolhimento, é a empatia assertiva, é estar ali com o outro, olhando. Olhando mesmo. E a escutativa, né? Então, eu olho, eu percebo, eu pergunto, como é que você tá? Como é que tá? Me conta um pouco da tua vida. E o como é que você tá não é mais um cumprimento, né? Não. Eu quero saber de verdade. Real, né? E escutar, é olhar. Às vezes 10, 15 minutos ali inteira. Olha, faz uma diferença. Porque, às vezes, o que a pessoa precisa é falar um pouco, porque daí ela já consegue se auto-organizar internamente. Então, tem muitos caminhos, né, que as empresas podem fazer. Empresas de todos os portes. Mas é principalmente levar o tema para dentro da empresa, entendendo que ele é uma necessidade, inclusive é uma questão de negócio. É uma questão de negócio. O resultado da tua empresa depende também do estado emocional, do estado mental das pessoas que estão com você. Então,
Nossa, já abriria mais vários temas. Vamos lá, gente. Vamos continuar falando? Parte 2, parte 3. Gente, assim, queria agradecer, principalmente, enfim, toda essa conversa e essas últimas falas que vocês fizeram. Uhum. Cá, estamos super satisfeitas. Na verdade, Super não, queremos parte 2 e 3. Mas pra começar... Por enquanto, tá tudo certo. Mulheres, como que as pessoas conseguem achar vocês nas redes sociais, LinkedIn? Por onde? Fátima? Bom, eu tô no Instagram, Macedo, e aí como é que é? Eu nunca lembro, minha filha que cuida lá, acho que é Macedo _ Fátima, acho que é isso, _ Macedo _ Fátima, mas Fátima Macedo me acha super fácil, Uhum. no LinkedIn também, eu costumo escrever bastante coisa lá no LinkedIn, e tem o site da Mental Clean, que é o www.mentalclean.com.br, que vocês conseguem, lá tem um blog, tem muita dica bacana, tem muita coisa Uhum. interessante sobre saúde mental no trabalho. Maravilha. Que legal, que legal. Elisama? Bem, eu tenho o Instagram, Elisama Santos C. Se botar Elisama Santos também acha fácil. Uhum. Tem um canal do YouTube meio abandonado, mas tem, Mas tem coisinhas tem lá. bastante conteúdo lá. Tem um podcast que hoje não tá mais... a gente não renovou, mas tem uma temporada inteira, vai passar. Tem os meus livros. O Educação Não Violenta, Porque Gritamos, Conversas Corajosas, O Mesmo Rio, e agora em agosto eu lanço Vamos Conversar. Oba! Em agosto, então tem como me encontrar aí, tem o site elisamasantos.com.br, que dá para encontrar aí um resumo de tudo que eu tenho feito. Maravilha. Muito bom. É isso então, né, Cá? Isso, muito obrigada. Muito obrigada a meninas. vocês. Ai, amei. Obrigada pela conversa. Também muito bom. É isso, gente. E até o próximo episódio. Obrigada, até. Apresentação: Ana Fontes, Carolina Guiar e Karina Souza. Direção criativa: Karina Souza. Produção executiva: Rede Mulher Empreendedora e Instituto Rede Mulher Empreendedora. Produtora: Karina Souza. Roteiro e direção: Curatas. Curadoria: Alice Salvo, Carolina Guiar e Cássia Alísio. Cobertura: Bárbara Ferreira, Gabriele Almeida e Jay Play. Edição: Jay Play. Concepção da ideia: Curatas, Jay Play e Rede Mulher Empreendedora.